O sol começava a desaparecer por trás das copas densas da Mata Atlântica, e a pequena vila de São Lourenço, esquecida pelo tempo e pela modernidade, mergulhava em um silêncio que não era apenas a ausência de ruído, mas uma presença quase palpável. Marcos sentou-se na soleira da varanda da velha casa de madeira, o olhar perdido entre as sombras que se espraiavam no quintal. Aos poucos, o canto distante dos sabiás e o farfalhar das folhas eram abafados por um silêncio que parecia engolir tudo. Aquela terra carregava histórias, algumas sussurradas em noites de lua cheia, outras esquecidas até mesmo pelos mais velhos. Mas para Marcos, as histórias eram um peso que nunca deixou de carregar. Há meses, ele sentia algo errado dentro de si, uma inquietação que crescia como uma ferida invisível. Era uma dor sem nome, uma presença que sussurrava nos seus pensamentos mais obscuros, corroendo a fronteira entre quem ele era e o que temia se tornar. Desde criança, a floresta ao redor da vila sempre foi um lugar de mistérios. Mas agora, seus passos não eram mais confiantes. À noite, quando a lua cheia dominava o céu, Marcos acordava com o coração acelerado, coberto de suor, sem conseguir distinguir se o que sentia vinha de um sonho ou da realidade. As feridas inexplicáveis no corpo, as memórias vagas de uma fúria que não lhe pertencia, tudo parecia sugerir que algo dentro dele estava mudando. Ele evitava falar disso. As pessoas da vila já o olhavam com desconfiança, como se pressentissem a maldição que o rondava. Lendas antigas de lobisomens, contadas por suas avós, ganhavam uma nova vida em seus pensamentos. Era como se uma força invisível estivesse se alimentando de seu medo, transformando sua mente em um labirinto de dúvidas e angústias. A solidão crescia ao seu redor, envolta por uma névoa que escurecia tudo. Naquela noite, o vento parecia carregar vozes, não humanas, que ressoavam nas árvores como um chamado sombrio. Marcos tentou ignorar, mas a sensação de ser observado aumentava, cada sombra se transformava em um vulto ameaçador. A fronteira entre o que era real e o que era produto de sua mente começava a desmoronar. O medo se enraizava, e com ele, a semente do desespero. Enquanto a lua cheia subia no céu, um uivo distante cortou o silêncio da vila, uma nota longa, triste e terrivelmente familiar. Marcos engoliu em seco, sentindo o frio se espalhar pela espinha. A maldição não era só uma história para assustar crianças. Ela estava viva, dentro dele, ao redor dele, e aquela noite seria o primeiro passo para um caminho do qual ele talvez nunca retornasse. A noite avançava lenta e opressiva, enquanto Marcos se afundava cada vez mais nas sombras da floresta que margeava São Lourenço. O silêncio, antes apenas inquietante, agora parecia um manto sufocante que o envolvia, negando-lhe qualquer alívio. Seus olhos ardiam, dilatados, como se buscassem desesperadamente algo que se recusava a se revelar. Ele não sabia mais distinguir onde terminava seu corpo e onde começava a floresta. As árvores, ancestrais e grossas, tornavam-se figuras distorcidas e ameaçadoras. Rostos que surgiam e desapareciam entre os troncos, olhos que o fitavam, julgavam, condenavam. Um cheiro forte, úmido e metálico, invadia suas narinas, lembrando sangue fresco, mas não havia feridas, ou talvez houvesse, mas estavam escondidas demais para ele enxergar. A cada passo, seus sentidos se embaralhavam. O farfalhar das folhas transformava-se em sussurros carregados de palavras que ele não conseguia compreender, enquanto o vento que antes era frio agora trazia uma sensação pegajosa, quase viscosa, como se carregasse consigo a própria essência da floresta ou algo mais obscuro. Por vezes, ele via sua sombra se alongar para formas grotescas, saltando entre os arbustos e retornando com uma velocidade que não parecia humana. A loucura lhe sussurrava segredos que ele não queria ouvir sobre a besta que habitava dentro dele, aquela força antiga que não aceitava ser domada. Na vila, as pessoas passaram a evitá-lo com mais intensidade. Suas conversas, antes curiosas, tornaram-se sussurros apressados e olhares fugazes. Sabiam que Marcos não era mais apenas um homem perturbado, mas alguém tomado por uma presença que os antigos temiam. Uma noite, sua mãe lhe contou uma história que parecia mais um aviso. Lobisomem não é só a fera que caça na lua cheia, filho. É o homem que perde a alma e esquece o que é ser gente. A culpa apertava seu peito como uma mão invisível. Marcos sentia que a cada passo que dava na mata, deixava um pouco de si para trás,
não só sua sanidade, mas sua humanidade. A memória de sua esposa, que o deixou quando os primeiros sinais começaram, era uma ferida aberta, um reflexo do que ele temia ser para o mundo, um monstro. Às vezes, ao espelho, ele mal reconhecia o próprio olhar, feroz, selvagem, vazio. Durante os dias, pequenas alterações o assombravam. Um animal morto que ele não lembrava de ter encontrado. Arranhões profundos no corpo que não conseguia explicar. Noites que passava em vigília, ouvindo sons que ninguém mais escutava, latidos distantes, gritos abafados, risadas quebradas pelo vento. Marcos sentia a identidade escorrer entre seus dedos, como areia fina que a cada instante desaparece no vazio. E na sua mente, a floresta crescia, tomando o lugar do mundo, moldando sua percepção em um espelho distorcido do real e do imaginário. Era o limiar entre homem e fera, sanidade e loucura, vida e morte. Enquanto a lua cheia reinava altaneira no céu, o chamado da floresta se fazia irresistível, um convite para sucumbir ao que sempre esteve ali, adormecido. Um sussurro ancestral que ecoava em sua mente, clamando para que ele aceitasse o horror dentro de si. Marcos mal podia distinguir seu próprio corpo daquela floresta que parecia agora devorar não só sua sanidade, mas sua essência. O que antes era um simples suspiro do vento, agora se tornava uma respiração fria e pesada, ecoando entre as árvores como um espectro que se arrastava, invisível e implacável. A lua cheia pendia no céu, uma esfera gélida que iluminava com clareza brutal cada rachadura no chão, cada folha caída, cada sombra que se projetava distorcida como um convite à loucura. Naquele instante, Marcos sentiu que a floresta não era mais apenas o cenário. Ela era um ser vivo, uma entidade que o observava e o consumia. Seu reflexo na água parada de uma lagoa turva o confrontou. Os olhos, antes humanos, agora brilhavam com fogo interior, feroz e inumano. A imagem se contorceu, e ele viu ali não só a besta que temia, mas também algo mais antigo, um vazio escuro, uma ausência de alma que o engolia lentamente. A besta não era fera, era o abismo dentro dele. Ele tentou gritar, mas a voz que saiu não era a sua. Era um rugido primitivo, um som de fome e desespero que reverberou na mata, fazendo os pássaros fugirem em pânico. Marcos caiu de joelhos, o chão parecia girar e os limites entre ele e o mundo desvaneciam-se em um turbilhão de formas e cores distorcidas. Naquele momento, teve uma visão, ou talvez uma alucinação, de sua esposa, pálida e silenciosa, com olhos vazios que o acusavam. Ela se afastava lentamente, enquanto vozes sussurravam seu nome, misturando culpa e condenação. Ele percebeu que o monstro não era só a criatura da lua cheia, mas o peso imenso da perda e do abandono que carregava no peito. Marcos sentiu sua própria pele arder, a transformação final se aproximava. As unhas cresceram, afiadas como garras, os ossos se contorciam, os dentes se alongavam em presas. O homem desaparecia, substituído por algo que nem mesmo ele reconhecia, um ser preso entre mundos, entre a besta e a humanidade, entre a vida e a morte. Enquanto isso, ao redor da vila, a sensação de terror se intensificava. Os moradores trancavam portas e janelas, evitando o olhar dos outros, temendo que o monstro que caminhava entre eles pudesse ser alguém que conheciam. Lendas antigas ganhavam vida, e Marcos sentia o peso dessas histórias ancestrais como uma corrente invisível que o prendia àquela existência torturada. No auge do desespero, ele ouviu um sussurro diferente, não uma voz, mas um sentimento, uma presença que parecia olhar para dentro de sua alma e rir da sua fragilidade. O abismo olhava para ele, e Marcos sabia que a única escolha seria afundar ou sucumbir. Marcos nunca mais foi o mesmo após aquela noite sob a lua cheia, quando o abismo olhou para dentro dele e sorriu. Ele voltou para a vila, mas sua alma já estava partida, esgarçada entre o homem que um dia fora e a fera que o consumia silenciosamente. O isolamento agora não era apenas físico, era um cárcere interno, onde o medo e a culpa se entrelaçavam numa dança cruel e interminável. As pessoas ao seu redor evitavam seu olhar. Não porque o vissem como uma ameaça física, muitos nem sequer o reconheciam mais, mas porque algo em Marcos carregava um vazio gélido, uma presença invisível que os fazia recuar. Seus passos ecoavam nas ruas desertas como um presságio de desastre, uma sombra ambulante de um mal que não se podia tocar, mas que se sentia em cada respiração. Em sua casa,
As paredes pareciam fechar-se lentamente, comprimindo seu peito numa opressão sufocante. A noite era o pior momento, quando as sombras cresciam e as vozes internas se tornavam um coro ensurdecedor. Marcos ouvia risos distantes, sussurros quase inaudíveis que lhe acusavam, lembranças desconexas que ardiam como brasas na pele da mente. Ele tentou se agarrar a fragmentos de normalidade. Fotos antigas, objetos simples, a rotina básica do dia a dia. Mas tudo se desmanchava diante do olhar faminto do abismo dentro dele. Cada vez que fechava os olhos, a mesma imagem surgia, seu reflexo distorcido na lagoa, olhos ardendo como brasas, a fera que espreitava além da máscara humana. O peso da transformação o consumia em silêncio. Não havia mais a clareza dos limites entre Marcos e o monstro. Eles se tornaram uma única entidade, uma mistura instável de loucura e desespero. E com essa fusão veio um vazio insaciável, um anseio por algo que ele não podia nomear, mas que lhe corroía as entranhas. A vila, por sua vez, começou a sentir os efeitos dessa presença obscura. As noites se tornaram silenciosas demais, como se o mundo prendesse a respiração. Crianças deixavam de brincar ao entardecer, casais evitavam sair após o pôr do sol, e uma névoa densa começou a se espalhar entre as casas, como uma sombra que rasteja, devorando qualquer vestígio de esperança. Marcos sentia essa névoa dentro de si, um manto gelado que o isolava do mundo, mesmo quando estava cercado por pessoas. Sua mente tornava-se um labirinto onde os corredores se dobravam sobre si mesmos, criando prisões invisíveis que ele não conseguia escapar. A sensação constante era a de estar sendo observado, não por olhos humanos, mas por uma presença antiga, cruel e indiferente. Uma noite, já consumido pela desesperança, Marcos caminhou até a lagoa onde tudo começara. O reflexo na água turva mais uma vez revelou os olhos incandescentes da fera. Mas desta vez havia algo novo. Uma voz, baixa e firme, ressoou dentro de sua cabeça, carregada de um peso ancestral. Você nunca será livre, porque o abismo dentro de você é parte do mundo que te cerca. Marcos tentou gritar, mas sua voz morreu na garganta. Ele entendeu que o monstro não era um ser separado. Era a manifestação do medo, da culpa e do desespero que habitam cada ser humano, escondidos sob a superfície da sanidade. E que, para ele, essa verdade tinha se tornado uma prisão eterna. No silêncio que se seguiu, Marcos percebeu que sua luta não era contra a besta da floresta, mas contra o abismo dentro de si, um abismo que o encarava, que o consumia, que nunca o deixaria ir. A vila de São Benedito parecia uma página esquecida no mapa, um ponto perdido entre o verde denso da floresta e o céu cinzento de ameaças veladas. Os moradores evitavam falar sobre Marcos ou sobre a fera que uma vez o habitara, mas o silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Afinal, o verdadeiro terror não estava apenas na transformação, mas no que ela revelava, a fragilidade da mente humana diante do vazio. Quem passava pelas margens da lagoa, especialmente nas noites em que a lua se mostrava cheia e alta, jurava ouvir um sussurro, quase inaudível, mas carregado de uma tristeza e uma raiva profundas. Era como se o próprio abismo, aquele que Marcos nunca conseguiu escapar, ainda estivesse vivo, espreitando entre as sombras da mata, observando, esperando. No centro da vila, as pessoas começaram a sentir um frio que não vinha do ar, mas de dentro de si mesmas. Uma sensação de que algo invisível e ancestral havia sido despertado, algo que não podia ser controlado ou compreendido. Histórias começaram a circular. Luzes estranhas nas árvores, figuras que surgiam e desapareciam, ecos de gemidos ao longe. Aquelas coisas que ninguém ousava admitir, mas que todos temiam. E você, que ouviu essa história, sente agora algo diferente? Um leve arrepio que não desaparece? Uma sombra que parece seguir seu olhar? Talvez a verdadeira maldição seja essa. Carregar dentro de si o medo do desconhecido, a certeza de que há coisas que nunca devemos tentar entender, porque, ao encará-las, elas olham de volta. Eu agradeço por ter se aventurado por essa narrativa sombria. Quero convidá-lo a compartilhar nos comentários os seus próprios medos mais profundos ou teorias sobre o que realmente aconteceu com Marcos. Porque, no fundo, o horror que mais nos assombra é aquele que não conseguimos explicar. E lembre-se, o silêncio não significa ausência. Ele pode esconder o que é mais aterrador. Até o próximo pesadelo.